Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do TRXF, vamos dar uma olhada no relatório, vamos dar uma atualizada geral, né? Esse fundo tá bem movimentado ultimamente, compra loja aqui, vende loja ali, tá desenvolvendo loja, enfim, eles estão se movendo demais. Então acho bom a gente parar e dar uma atualizada. Esse relatório já vai ajudar a gente, né, a dar uma atualizada. Então vamos lá, vamos conversar. Tem emissão rolando também, né? Então, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É bom a gente parar e olhar, né? Enfim, gestor TRX, taxa de administração de 1%, tem a taxa de performance, né? Poderiam tirar isso aqui. Já comentei bastante com vocês que eu não gosto de taxa de performance em fundo de tijolo, para mim não faz sentido. O patrimonial do fundo, 914 milhões de reais, né? Mas tá chegando aí na marca de 1 bilhão. Em breve chega, principalmente depois dessa emissão aí que tá para rolar, chega em 1 bi. Cota patrimonial em 102,99, 103, né, pessoal? 63 mil cotistas, o multicotistas vem subindo bem. Primeira atualização. Assinaram aí a venda do imóvel Sodimac. Tem vídeo no canal, eu falei sobre. Venderam aí 73 milhões de reais e um lucro de 14 milhões e meio de reais, que dá mais ou menos 1,60 por cota, considerando essa quantidade de cotas de hoje. No pós-emissão, evidentemente, vai cair um pouco, né? Enfim, a gente consegue ver essa primeira atualização. Teve aí também a conclusão da compra do terreno para iniciar as obras lá da Obra Max em Piracicaba. Tem uma outra loja, a gente vai ver, são duas lojas, tem uma outra loja que ainda tá faltando aí alguns detalhes para comprar. E eu gravei vídeo dedicado, vou só mostrar para vocês. E ontem, acho que foi anteontem, teve aí a aquisição dessas lojas aqui, 3 imóveis do Grupo Mateus, e logo depois a emissão. Na emissão a gente vai ver já os dados. Então é isso que teve de atualização do TRXF, né? Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa entrando dentro do fundo. Eles estão bem ativos aí. Esse fundo tomou uma direção que, na minha visão, tá bem interessante, viu? Ultimamente a gestão colocou ordem na casa, parou de fazer alavancagem. Aí até vi um comentário sobre isso, né? O pessoal comentando. Agora a TRX entra no modo hectare, emissão toda hora. Cara, eu não acho ruim. Sinceramente, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que socar a emissão. Os caras, olha o que os caras estão comprando. Tivesse comprando merda, loja ruim, mas não, estão comprando só loja boa. É Grupo Mateus, é Obra Max, pra quem não sabe, Leroy Merlin, cara. Os caras não estão mexendo aí com empresa de quinta categoria. Eles estão pegando o dinheiro que você coloca na emissão e estão comprando imóveis de alto nível, extremamente aderentes à estratégia do fundo. Então, eu não vejo por que reclamar de emissão. É emissão sucessiva. Tá, e daí? Se você não vai participar de todas, vai ter gente que vai, deixa o fundo crescer. Esse fundo tem alavancagem aí no patamar elevado. Ele conseguindo fazer emissões e crescendo de forma via emissões, não sendo por novas alavancagens, não aumentando a dívida, mas sim diluindo a dívida, isso vai fazer bem. Essas emissões sucessivas são excelentes para diminuir o risco do fundo como um todo. O fundo, se ele sair de 50% para 30% de alavancagem, cara, a melhor coisa que ele pode fazer é isso. Então, não vejo por que reclamar. Que façam aí várias emissões. Aproveitem o momento, porque ainda tem esse ponto, galera. Fundo alavancado tem que aproveitar as janelas de emissão. A hora que, dá para emitir, bora emitir, vamos diluir a dívida. Ou você paga a dívida ou você dilui a dívida. Eles estão optando por diluir a dívida. Então, faz aí sentido o movimento que eles estão fazendo. Aliado a isso, estão vendendo um imóvel aqui, um imóvel ali, pega um lucrinho aqui, pega um lucrinho ali e tal. Enfim, cara, eu não vejo nada de errado aí. Eu, pelo menos, eu tô gostando do que eu tô vendo nesse fundo, né? Deram uma guinada numa direção bem interessante. O fundo vai distribuir 85 centavos por cota, que ainda assim dá um yield interessante, esse valor de mercado de 115, né? Dá praticamente 9%. Agora que a emissão, a tendência do preço ir cair, buscar o patamar próximo ali dos 104, 105 reais. Quem sabe
abre uma janela aí de entrada para quem tá esperando, né? Lembrando, não tô recomendando preço de entrada nem nada, mas é o que acontece em subscrição. O preço que estava em 115 começa a cair, hoje mesmo já tá caindo, e vai buscar o valor da subscrição. Ponto. Então, para quem tá esperando, para quem tá querendo comprar, um momento de subscrição ter essa característica, né? As cotas valorizando bastante no secundário, o meu EG2 continua crescendo e a liquidez também tá bem interessante, né? Batendo aí 4 milhões. Ele fala sobre a venda da Sodimac, já gravei sobre isso aqui no canal. 73 milhões de reais. 150 mil já recebidos. 24 milhões de reais até o final do ano. 24 milhões e até 6 meses, né? Então seria mais ou menos, considerando que aconteça no final do ano, mais ou menos no meio do ano que vem. E mais 24 milhões no final do ano que vem. E essas passadas são corrigidas pelo IPCA. Um ponto, galera, que eles venderam esse imóvel pro EVBI, da VBI. E aí o pagamento vai ser parte dinheiro, parte também pode vir a ser em cotas também do EVBI 11, beleza? Então se vier acontecer, vai ser um dinheiro que não vai ficar aí líquido disponível para o fundo, vai ficar nas cotas do EVBI, ou se o EVBI conseguir captar, enfim, não vai precisar fazer isso. Mas só para você saber, não sei se ele chegou a escrever isso aqui, acho que não, enfim. De toda forma, um lucro de 1,63 por cota com essa venda, muito bom, né? Achei bem interessante esse lucro aí que eles tiveram nessa venda. No dia 20, o fundo concluiu a aquisição do terreno da Sete Piracicaba, lá da questão da Obra Max, vão iniciar as obras. O valor total aí de obras, construção e tal é de 57 milhões, sendo que o fundo não precisa entregar toda essa grana agora, ele vai entregando conforme a obra vai andando e tal. Ele até coloca, a obra foi contratada pelo fundo junto à construtora, o modelo de preço máximo garantido, que a empresa garante o custo máximo para a execução das obras, né? Aquela coisa, para evitar aquela dor de cabeça de obra ficando mais cara e tal. Claro, evidentemente paga-se um valor um pouco mais elevado para você ter esse tipo de recurso, mas enfim, é interessante, não achei de todo mal não. O fundo já desembolsou 12 milhões para aquisição do terreno e até o final do ano deve desembolsar mais 27 milhões de reais. A outra loja, na cidade de São Paulo, em Metropolitana, região metropolitana de São Paulo, está em período de aprovação do projeto aí pela prefeitura e tal, enfim, uma hora vai, né? Vai depender da prefeitura, mas segue aí no processo. Eles comentam sobre a realização de webcasts recorrentes com o time de gestão. Tem aí no canal do YouTube da TRX, bem legal esse contato mais próximo. Aí ele fala que você pode mandar dúvidas e tudo mais, enfim. Sugiro que vocês dêem uma assistida lá. Aqui o programa de demonstração de resultados, o fundo gerou 81, pagou 85. Ele vem distribuindo resultados não recorrentes da venda de um imóvel. Então, tá com esse patamar um pouco mais elevado, né? Vamos lá. A gente consegue ver, olha só como é que ele subiu, né? Ele pagava 70 centavinhos, passou por 80, agora 85. Essas vendas, pessoal, contribuem para isso. Por isso que eu falo, usando a LZR agora de exemplo, a gente tem um fundo que o TRXF, que pegou o lucro da venda e está distribuindo de forma mais linear, então você tem esse aumento. Isso daí é o TRXF, onde os cotistas encheram o saco do gestor para ele entregar os R$5 de forma à vista, né? Enfim, eu prefiro dessa forma aqui, ó. Porque, olha só, pagava 70, agora tá pagando 85. O que isso possibilitou pro fundo? Pelo menos 2 emissões nesse meio tempo, 2 ou 3. E aí o fundo cresceu, o fundo tá com novos imóveis, mais diversificado. Então, parem com esta coisa de querer as coisas para ontem e ficar enchendo o saco do gestor, que você não deixa o gestor trabalhar, deixa o cara trabalhar. Olha só, imagina se o TRXF tivesse entregue todo o lucro da venda, o patamar de distribuição ia estar lá próximo de 70 e poucos centavos, o fundo não ia estar sendo negociado no valor que está hoje, não ia estar conseguindo fazer esses negócios que ele está fazendo aí de Obra Max, Grupo Mateus, porque não ia ter dinheiro. Agora não, agora o cara tá lá com o fundo sendo negociado a mais de R$110, ele já pensa, putz, eu precisava fazer a emissão, é fácil. Então ele vai lá e faz a emissão, e aí ele consegue ter uma gestão ativa, comprar novos imóveis e tal. Enfim, eu prefiro. É muito mais benefício do que malefício quando o gestor
prega um dinheiro e distribui de forma, aumenta o patamar de distribuição do fundo e vai entregando por mais tempo. É bem mais inteligente fazer isso. Isso faz com que o fundo tenha oportunidade de crescer. E a gente quer sempre que o nosso fundo cresça, que o nosso fundo fique cada vez mais diversificado e tal. Enfim, pelo menos minha visão é essa quanto a essa questão. E aqui, né, essa tese vem se comprovando de maneira satisfatória. Pergunto para vocês, imagina se o LZR tivesse jogado o patamar de distribuição dele para R$1 durante 18 meses. Nem sei se dá isso, mas imagina se tivesse feito isso, o LZR. A cota já ia estar lá nos 130, 140 reais. O gestor ia estar com folga para fazer emissão, né? Mas, enfim, já conversei sobre isso. Olha só como é que a cota desse fundo subiu, né? Aqui no meio do caminho, né, dessa alta, a gente tem a questão que ele entrou na carteira recomendada da Suno, então, né, foi embora. Mas também o mercado inteiro subiu, mas foi as duas coisas, né? Quando entrou na carteira da Suno, já deu um empurrão, né? E aí, com a alta do mercado, esse empurrão foi potencializado, foi anabolizado, né? Um pouco aqui de como é que o fundo está alocado entre FIIs, imóveis, renda fixa, né? A gente vê a pensão do TRXB, que são imóveis aí do próprio fundo, que estão numa estrutura separada. Enfim, o fundo fez isso lá no passado, quando ele precisava comprar imóveis e ele não tinha como emitir, ele fez essa TRXB, institucionais colocaram grana aqui, né? Então aquela coisa, quando o fundo não tem como emitir, tem algum compromisso, alguma coisa que ele tem que bancar, tem que começar fazendo essas manobras para conseguir honrar os compromissos. Agora, quando o fundo está com a gordura de resultados não recorrentes e tal, a cota sempre reagindo, ele consegue aproveitar o momento de forma bem mais inteligente e crescer o fundo de forma mais inteligente também. Foco em contratos atípicos, né? O grande foco desse fundo. O pouco da diversificação da receita pelo aluguel por inquilino hoje está assim, porém, vamos aqui, ó, já considerando a entrada do Grupo Mateus, vai 8%, já vai melhorar um pouco essa concentração em açaí e pão de açúcar. Muito bom. Tem também Obramax, enfim, o fundo está indo numa direção bem legal. O grande, digamos, risco que ele tem, né, que é a concentração em açaí e pão de açúcar, por mais que são empresas extremamente sólidas e tal, mas, cara, concentração é concentração, acaba sendo um risco, ele está trabalhando ativamente para conseguir diluir isso aqui. E quem sabe, se continuar, né, com esse crescimento bom, esse crescimento saudável, fazendo boas emissões, boas compras, o fundo consiga aí dobrar de tamanho e com isso essa parcela em açaí sair de 60% para o próximo de 30%. Putz, ia ser o ideal, né? Enfim, vamos acompanhar esse movimento. De toda forma, o crescimento do fundo está sendo muito saudável, né? Aqui um pouco do total de meses de multa mais aviso prévio, o grosso está no saldo remanescente, né? Que é o contrato atípico tradicional que a gente conhece. Vencimento dos contratos super longo, e nem o que preocupar. O primeiro que viesse a vencer lá em 2030, putz, zero preocupação. Um pouco do reajuste de aluguel, a gente vê até o final do ano tem pouca coisa acontecendo. Tem muito o que falar. Questão do TRXF, TRXB, né, estrutura de capital, da estrutura financeira que ele fez para possibilitar a aquisição de algumas lojas via TRXB. Aqui, a questão da securitização. Hoje o fundo está em 43% de alavancagem, comprando a loja lá do Grupo Mateus e tudo mais, a emissão saindo bem, vai ficar em algo próximo de 36% de alavancagem, então o fundo vem reduzindo essa alavancagem de forma bem interessante, e a tendência, né, é que continue. Hoje o fundo tem 700 milhões em dívida, 1,7 em ativo, então vai entrar aí nessa emissão, pode vir a entrar 400 milhões de reais. Então ele vai para 2 bi de ativo e 700 milhões de dívida. Cara, tá indo num caminho muito bom. Estão reduzindo a alavancagem, que era aí o grande ponto que acaba trazendo um risco para esse fundo. E da maneira que está sendo feita, tá bem interessante. Que o portfólio dele, cara, não tem muito o que falar. São esses varejos big box. São boas lojas, tem muita loja aqui dentro. Desse fundo em localizações extremamente primes e boas localizações. Então, esse movimento que ele vem fazendo de venda de ativos, de reciclagem da carteira, evidentemente vai continuar, mas ele pode ser muito potencializado dependendo da loja que ele vender.
Tem muito lucro que a gente não vê, né? Olhando assim, você não vê, mas tem um lucro bem interessante, né? Enfim. Cara, é isso, tem pra falar do TRXF. Ah, falta uma coisa. Pô, já ia esquecer. Isso que é foda, fazer vídeo freestyle é cada hora que você esquece das coisas. Só falar da emissão rapidinha aqui dos dados, por mais que a gente tá vendo, vocês devem estar se vendo esse vídeo no dia 9, acredito eu. Eu acho que eu vou postar no dia 9, mas é bom já pra vocês se relembrarem e ficarem com o negócio fresco na cabeça. Database dia 14, preferência do dia 19 é do dia 31, sobras do dia 4 até o dia 9, liquida a preferência no dia 1, liquida as sobras no dia 17 do 11, o preço e a taxa a gente vê aqui, valor da emissão 103, valor da taxa 1,55, taxa proporção de 1,5, aceitável, e eles querem captar 200 milhões no montante inicial, montante máximo de 400 milhões de reais, beleza? Galera, é isso, fica aí o vídeo TRXF, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!